Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também todas as tuas obras. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos. Tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de José e de Jacó. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbobar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Pai querido, em nome de Jesus, mediante a palavra que temos lido, Senhor, fala conosco poderosamente nesta noite. Continua, Senhor, neste lugar, continua neste ambiente, Senhor. Nós sabemos que tu tens várias maneiras de te manifestar, Senhor. Já te manifestaste como fogo, como trovão, como terremoto. Agora, Senhor, manifesta-te da maneira suave e delicada. A tua voz, ó Deus, que fala, a tua palavra que fala profundamente aos corações, a tua palavra que conforta, que cura, que edifica, a tua palavra, ó Deus, que vai no nosso íntimo e nos revela coisas profundas. Assim, Pai, nós nos submetemos à tua palavra, nós nos rendemos às tuas mãos, porque nós cremos que tu és o Deus soberano, que ages como queres. Assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que tens manifestado nessa noite, por tudo aquilo que já tens operado neste lugar, e pedimos que continues conosco, ó Deus, na tua multiforme graça. Fala conosco, ó Deus, abrimos nossos corações a ti, e eu me coloco como servo, Senhor, como simples vaso, na plena certeza que se tu não me usares, nada terei, apenas serei como o sino que retine, mas eu tenho certeza que pela misericórdia e pelo teu amor para com o teu povo, tu podes me usar nesta noite para transmitir uma palavra que falará profundamente aos seus corações. Assim, Pai, nos rendemos a ti e damos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você pode ter percebido já pela leitura que esse salmo é um salmo de um momento triste. É um salmo de um momento de grande aflição. De uma pessoa, que é Asaf, o autor desse salmo, que está passando por um momento em que ele chega a duvidar do amor de Deus sobre a vida dele. Nós entendemos, na nossa vivência, na nossa caminhada e com as experiências que nós colhemos, nós entendemos que existe momento que nós passamos que realmente nós pensamos que Deus desistiu de nós, que Deus já não está mais conosco, que as promessas de Deus perderam a validade, que caducaram, como ele fala aqui. E nós nos sentimos de uma forma tremendamente abatida. E se não é a graça de Deus nesse momento, nós não conseguimos levantar. Elias passou por isso. Elias estava tão abatido que ele pediu para morrer. Quem pede para morrer se está na plena certeza que está tudo bem? Não, ele estava passando um momento de incrível decepção. Ele estava muito decepcionado porque ele não via o resultado do seu trabalho. Parecia para ele que quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele se expunha, quanto mais ele se entregava nas mãos de Deus, mais o povo se afastava, mais o povo se desviava.
Eu quero dizer que quando nós estamos no momento de angústia, há uma condição humana, a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne, que nos faz ver somente as coisas negativas. Não nos deixa ver as coisas positivas. Não nos deixa ver o agir de Deus. E eu quero te dizer que mesmo no momento tão difícil que nós passamos, Deus sempre manifesta a sua presença na nossa vida. Sempre se manifesta, mesmo que a gente não sinta nada, mesmo que nós estamos passando por um momento de deserto, de sequidão, e você pode pensar, mas Deus, eu não pequei, eu estou em comunhão contigo, por que isso está acontecendo comigo? Você pode entrar até em choque com você mesmo, mas eu quero te dizer nessa noite, uma palavra de vida, uma palavra de edificação, nem sempre, quando você não sente a presença de Deus, nem sempre é pecado. Elias estava em pecado? Ele não tinha acabado de clamar ao Senhor, e o Senhor fez um milagre de fazer descer fogo do céu? Mas por que ele se abateu? Ele se abateu por uma condição humana. Nós somos humanos, nós estamos nessa carne, a nossa carne tem hormônios, a nossa carne tem a forma de pensar, de agir. Tem dia que você não levanta bem. Parece que no dia anterior foi bênção, foi fogo, foi congresso, você profetizou, você esteve orando pelos enfermos, Deus fez milagre, e chega na segunda-feira, você levanta seco. E você diz, não é possível. Mas o que é isso? A condição humana. Nós estamos nessa carne por enquanto. Mas haverá o dia que a presença de Deus nunca mais será tirada de nós. Não que quando a gente não sinta a presença de Deus, não quer dizer que Deus não esteja conosco. É apenas um momento que estamos passando. Existem 3 motivos que podem fazer com que a gente deixe de sentir a presença de Deus, mesmo estando em comunhão com Deus, né? 2 motivos estando em comunhão. O outro é quando não estamos em comunhão. O primeiro motivo é quando realmente você não está em comunhão, quando você está em pecado. Você colocou o pecado entre você e Deus não pode olhar para você por causa do teu pecado. Mas o sangue de Jesus, enquanto você não clamar o poder do sangue na tua vida, se arrepender, confessar, consertar com o teu irmão que você brigou, que você prejudicou, enquanto você não acertar a tua vida, enquanto você não se acertar com Deus, então esse pecado continua diante de Deus. Mas no momento que você confessa, que você conserta, que você coloca a tua vida diante de Deus, esse pecado é retirado, esse pecado é limpo, é remido. E você volta a sentir a comunhão com Deus. A segunda condição, você está em comunhão com Deus e não sente a presença de Deus, é porque Ele está te provando. Deus prova dessa maneira também. Para que Ele quer que a gente viva realmente pela fé, não nos baseando no que sentimos. Quem anda baseado no seu sentimento, a vida dele é um sobe e desce. Porque o dia que ele levanta bem, que os hormônios estão bem, principalmente vocês mulheres que têm um ciclo menstrual que só Deus na vida de vocês, num determinado momento vocês estão com o pico de hormônios, está maravilha, no outro momento vocês estão lá embaixo do mês, né? E se nós tivéssemos esse ciclo, nós não suportaríamos, não. Deus não nos deu essa prova. Mas mesmo nós temos uma certa oscilação também de hormônios, não nesse nível, e tem dia que a gente levanta desanimado. E o que acontece? Nós temos que entender que nesses momentos pode ser uma condição humana ou pode ser realmente Deus nos provando, porque Ele não quer que nós andemos por sentimento. Crente não anda por sentimento, crente anda por fé. Não está se sentindo bem? Ora a Deus, conversa com Deus, examina a sua vida. Se o Espírito Santo não te mostrar que você tem alguma coisa que você precisa consertar, então fique em paz. Fique em paz, Deus está com você. E nesses momentos você pode orar por enfermo e Deus pode fazer um milagre sim, porque Ele está na tua vida. Então descansa a todo momento. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. É a certeza que Deus está conosco que nos faz caminhar e nos faz andar sem nos basearmos em sentimentos. Nesse salmo, eu dei um título para essa mensagem, de vencendo a escuridão interior. Sim, porque essa escuridão está dentro de nós. Essa escuridão estava dentro do salmista de Asaf. Era uma condição que estava acontecendo com ele. Não estou dizendo que ele estava em pecado, não estou dizendo que estava separado de Deus. Estou dizendo que a condição dentro dele era um dia escuro, era uma noite escura, melhor dizendo. A noite tenebrosa. E o que acontece nessa noite tenebrosa? Você tem 5 sentimentos quando você passa por uma noite tenebrosa. Aquele momento que você passa na sua vida, que parece que Deus não está com você. Então nós vemos
O primeiro sentimento é a falta de expectativas. Nós percebemos isso nas palavras dos salmistas, que eles não tinham expectativa do futuro, de que a coisa fosse melhorar. Para ele, parece que tudo tinha acabado, que não tinha mais esperanças. Então faltou expectativas. Ele não tinha mais ânimo para o dia seguinte. Ele ficava preocupado se realmente ele continuaria existindo no dia seguinte, se teria sentido a vida dele no dia seguinte, porque ele não tinha mais nenhuma expectativa. O segundo sentimento que ele tinha era que tinha sido rejeitado por Deus. Ele questiona isso. Acaso Deus me rejeitou? Acaso Deus abriu mão de mim, não quer mais saber de mim? Ele chegou a pensar dessa maneira. O outro sentimento que ele teve foi, ele sentiu da perda, que tinha perdido tudo aquilo que ele tinha alcançado em Deus. Não somente a comunhão, mas ele era um levita, ele era um dos chefes dos cantores. Então a expectativa que ele tinha, o pensamento, a visão que ele estava tendo, é que ele tinha perdido tudo aquilo que Deus tinha dado. A graça, a unção, a capacidade de estar na frente de um coral e reger, a capacidade de estar compondo hinos maravilhosos. Ele pensou, eu perdi tudo, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. E será que tem alguém aqui que está pensando isso nessa noite? Se é, então Deus está falando contigo cara a cara. A outra coisa, outro sentimento, é que a promessa de Deus perdeu a validade. Você até se lembra da promessa, mas você diz, não é possível, essa promessa não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer, porque eu não estou sentindo mais Deus na minha vida. Então acho que todos os planos de Deus na minha vida foram cancelados, eu perdi tudo. Ele chega a pensar que Deus, a promessa que Deus fez na vida dele não se cumpriu e perdeu a validade. Como se promessa de Deus perdesse validade. A única coisa que faz perder a promessa de Deus somos nós mesmos. Se nós sairmos do lugar da bênção, se nós desobedecermos, mas se nós perseverarmos, a promessa pode demorar 5, 10, 15, 20, 30 anos, no tempo certo ela vai acontecer. Eu já vivi promessas de 30 anos, ou mais de 30 anos. Eu já tinha desistido, falei, não, aquilo não foi promessa de Deus, coisa nenhuma, aquilo foi da carne. Mas depois de 30 anos ela aconteceu. Aí eu olhei para trás e falei, realmente Deus cumpriu a sua promessa. O incrédulo fui eu, mas Deus manteve a parte dele. É claro que eu fiz a minha parte também. Apesar de não acreditar, não estar mais esperando, mas eu continuava ali, né? Que nem aquele homem que estava há tantos anos ali no tanque de Betesda. Não podia sair dali, estava ali. Ainda bem que eu estava ali, porque se eu não tivesse saído, eu tinha perdido. Mas como eu estava ali, a bênção chegou para a minha vida. Glória a Deus. E o sentimento de que a porta está fechada. Que você está batendo e Deus não está te ouvindo mais. Que você está clamando e Deus não te ouve mais. Se você já passou por isso, você sabe que é terrível esse sentimento, essa sensação. Você ora, você jejua, você passa a madrugada, você pode ir em monte, você pode fazer o que você quiser, mas parece que Deus não ouve mais você. Aí você pensa, realmente Deus desistiu de mim. Eu não estou mais com o nome escrito no livro da vida, eu não tenho mais o Espírito Santo, não sinto mais a presença de Deus, não vejo mais a resposta de Deus. Então, a porta da graça fechou para mim. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Se está passando por isso, ou se vai passar por isso, lembre-se dessa palavra que Deus tem para a sua vida. Porque eu quero falar sobre 5 atitudes que você precisa ter na noite tenebrosa. Porque a noite tenebrosa, se você não passou por ela, vai passar. Porque ela vem. Faz parte do plano de Deus na tua vida. Pastor, estou falando ao contrário. Em vez de profetizar bênção, estou profetizando prova, tribulação. Não, estou falando aquilo que acontece na vida, porque o dia que acontecer, você se lembre dessa palavra e fique firme, porque o que Deus vai fazer com você, depois que você passar pela noite tenebrosa, é muito lindo, é muito grande, é muito tremendo. O que Deus vai cumprir na tua vida é realmente algo muito grande. Então, resista na noite tenebrosa. Se o próprio Jesus passou pela noite tenebrosa, eu não vou passar? Jesus chegou a suar, né? Gotas de sangue, e eu não vou passar? Paulo passou. Paulo chegou a um momento que ele disse, todo mundo me deixou, ninguém liga para mim. Mas ainda bem que ele disse, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Mesmo sentindo que estava sozinho, mesmo sentindo que não tinha mais saída, mas ele sabia de uma coisa, Deus continuava com ele. Porque ele estava fazendo isso não pelo que estava vendo, que ele só via o quê? Só via a prisão,
só via a sentença que já tinha sido decretada, ou então estava para ser decretada por aqueles dias. O Espírito Santo falava para ele: Paulo, agora não dá mais, agora é a última vez. Você realmente, dessa vez, você vai morrer. Mas foi o que ele diz no mesmo texto, gente. O que ele fala? Deus me guardou da boca do leão. Ué, ele fala que Deus guarda ele da boca do leão, mas ele mesmo está dizendo que vai morrer. E vai morrer por onde? Vai morrer pela espada romana. A cabeça dele vai ser cortada fora. Mas naquele mesmo texto que ele diz: Deus, eu vou morrer, eu sei que acabou, chegou meu tempo, você é oferecido como libação sobre o sacrifício. Mas tem uma coisa: Deus me guardou da boca do leão. Como que é isso? Explica esse negócio aí. Ele está dizendo que Roma vai matá-lo, que ele vai ser morto. Ele está dizendo que Deus livrou ele da boca do leão. Sabe o que ele quer dizer? É que ele não negou a fé. Ele não negou a fé, sozinho, não tinha ninguém a favor dele. Ele que teve que fazer a sua defesa, cheio de inimigos, todos o acusando, mas ali ele não negou a fé. Por isso que ele quis dizer: eu me defendi, a minha defesa não adiantou nada, porque eles estão já para me condenar. Eu sei que eu vou ser morto, eu sei que eu vou passar pela espada, mas não tem problema, eu não neguei a fé. A cabeça cai, mas o espírito sobe para Deus. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. E nós vemos então 5 atitudes para você vencer a noite tenebrosa. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que todos esses sentimentos que eu acabei de citar são frutos da tua própria fraqueza. Esse sentimento que Deus não está com você, esse sentimento que a promessa caducou, esse sentimento de que as portas estão fechadas para você, a porta da graça está fechada para você, que você não tem mais acesso a Deus, que Deus não vai mais cumprir as promessas na sua vida, tudo isso são sentimentos da tua fraqueza, do momento que você está passando. Nada disso vem de Deus. As promessas de Deus continuam sobre a sua vida. O que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua vida. Você fala, Ele ouve. Não está respondendo, mas Ele ouve. Você pensa que está sozinho, mas não está sozinho. Os anjos de Deus estão contigo. Mas não estou sentindo anjo nenhum. Só estou sentindo aqui luta, opressão, tristeza. Não tem problema. Os anjos de Deus estão contigo também. Sabe por quê? Porque se os anjos de Deus não estivessem com você nesse momento, os demônios teriam destruído você. No mínimo, teriam deixado você louco, você louca. Mas Deus não permite. Ele fala como disse para Jó: olha, você pode tocar até na pele, mas você não pode tocar na alma e no espírito. Você é protegido de Deus. Quem é de Deus, o maligno não toca. Quem é de Deus, o maligno não toca. Você tem dono, você é especial para Deus. Deus cuida de você. Deus tem um compromisso com você. E quer saber do que mais? Quer saber do que mais? O diabo sabe disso. Os demônios sabem que não pode tocar em você. Onde você passar, pode passar você sozinho no vale mais tenebroso, no meio de um monte de demoniados, mas tenha certeza, os demônios reconhecem você. Eles podem estar espumando de raiva, eles podem te ameaçar, podem se manifestar de diversas maneiras contra você, mas eles sabem que não podem destruir você, porque você tem dono. E sabe do que mais? Até osso de crente o diabo não quer. Vocês sabem disso, né? Tentaram oferecer osso de cadáver de crente num sacrifício. Eles: não, esse aí não. Esse aí não para mim não. Eu não quero esse não. Até os nossos ossos pertencem a Deus. Aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudi o Senhor, porque essa promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que você vai morrer agora, tá? Fica Eu estou dizendo que até mesmo os ossos daqueles que partiram são de Deus, e o diabo não interessa, o diabo não pode tocar, e o diabo não quer e não pode ser oferecido um sacrifício para Satanás. Não pode, porque já foi sacrificado para Cristo. Aleluia. Reconhecer então que todos esses sentimentos são frutos da nossa fraqueza. Fique em paz. Todos os sentimentos são fraqueza sua. As promessas de Deus continuam sendo válidas na sua vida.
A segunda coisa que você deve ter, a segunda atitude no momento em que você está passando por uma noite tenebrosa, é relembrar aquilo que Deus fez para você no passado. Você tem que lembrar o que Deus já fez por você. Você está sentindo que não tem mais promessa na sua vida? Você está sentindo que Deus não está contigo? Você pensa que não vai conseguir vencer essa? Você já está entregando os pontos e diz, chega, eu não aguento mais. Deus, eu oro e tu não salvas. Eu oro, eu consagro jejum, busco a tua face e tu não libertas. Então, Senhor, eu não vou mais fazer nada. E Deus fala para ti, não pare de orar por ele. Não pare de interceder por ela. Não tire a tua mão de abençoar. Continua rogando por essa vida. Continua rogando. Porque enquanto tu rogas, tu pareces que não vês. Tu parece que não entendes. Mas o Senhor está fazendo a obra dele. E no momento certo, você vai ver o resultado do teu clamor, da tua oração. Aquele que você achava um caso perdido, vai se transformar num vaso de bênçãos na casa do Senhor. E vai ser aquele que vai te ajudar, vai te acompanhar, vai adorar Deus, vai louvar ao Senhor, vai orar contigo, jejuar contigo. E toma cuidado, senão vai orar mais do que você. Vai buscar a Deus mais do que você. Vai louvar a Deus com mais unção que você. Porque Deus tem os seus planos sobre a terra. Deus conhece aqueles que Ele vai libertar. Deus sabe quem Ele vai transformar. E você tem um papel importante nessa obra de Deus. Continua orando, continue abençoando. E jamais, jamais, jamais lance uma palavra de maldição sobre essa pessoa. Jamais lance uma palavra de maldição sobre essa pessoa. Jamais. A palavra que sai da tua boca é sempre bênção. Mesmo quando te machucar, mesmo quando te xingar e te humilhar, sendo teu filho, sendo uma pessoa que deveria te respeitar e muitas vezes fala coisas terríveis contra você e te afronta, nunca amaldiçoe, mas sempre abençoe. Diga, eu sei que você é um escolhido de Deus. Eu sei que você é uma escolhida de Deus. E fale como Jó, esses olhos ainda verão o que Deus vai fazer na tua vida. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai testemunhar o que Deus faz na tua vida. Então nesse momento que você acha que está sozinho, que Deus não te ouve mais, que não tem mais jeito para você, o que você deve fazer? Se lembre das coisas que Deus já fez por você. Você escreve as bênçãos de Deus? Você celebra as bênçãos de Deus? Você tira fotografia das bênçãos de Deus? Você faz uma selfie, né? Você faz um testemunho para você mesmo? Olha, hoje, Deus respondeu a minha oração. Eu clamei e Deus falou comigo. E você salva isso para nunca mais apagar? Sabe por quê? Porque é nessa hora que você tem que voltar lá e ouvir os testemunhos que você fez. É nessa hora que você tem que abrir o teu caderno de anotações, de pedidos de oração. Que o caderno de pedido de oração não pode ser só pedido de oração não, viu? Tem que ter as respostas de oração também. Marca lá as respostas de Deus. Assim no dia da noite escura, no dia da noite tenebrosa, você vai lá e vai começar a ler. Teu coração vazio, você apertado, você se sentindo fraco, desanimado, mas você vai começar a ler as promessas. Olha, Deus fez isso, eu estava até esquecendo. Realmente Deus fez uma coisa tão tremenda. Olha o que Deus fez isso naquele ano, que me atendeu daquela maneira extraordinária. Ouça, veja as fotos das tuas bênçãos. Olha o que Deus me deu, olha onde Deus me colocou. Sabe por quê? Isso vai edificar a tua fé. Isso vai alimentar a tua alma. Sabe quem falou isso? Jeremias. Jeremias disse, quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Aquilo que me traz esperança. Aleluia. 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 Lembre-se do que Deus já tem feito na tua vida. Dê um testemunho para você mesmo, como o Davi fez. Porque te entristeces dentro de mim, ó minha alma. Alegra-te. Eu ainda o louvarei. Eu ainda vou agradecer a Ele por essa vitória.
essas afrontas, essa noite escura, isso que tem acontecido comigo, a dor, a fome, tudo isso, as humilhações que eu estou passando, o medo, passar noites em claro, sem conseguir dormir, por preocupações, mas ainda o louvarei. Ainda o louvarei, ainda o louvarei, por tudo aquilo que Ele vai fazer, por tudo aquilo que Ele já está fazendo. Eu posso não estar vendo, mas Ele já está fazendo na minha vida. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Não traga os boatos do WhatsApp, né? Tanta bobagem que estão mandando aí, principalmente nesse momento de crise. Demoniado só querendo fazer a coisa ficar pior ainda. E o crente tolo fica passando isso para frente, né? Para de passar boatos, para de passar coisas que não tem fundamento. Eu sou o delegado, eu sou o sindicato, eu sou isso ou aquilo. Não é nada, é tudo mentira. E você fica passando para frente e você se torna um elo de uma corrente de terror. Porque o que o diabo quer fazer é bagunça, quer desestabilizar a fé das pessoas. Então não seja um transmissor de más notícias. Eu sou mensageiro de Deus. Eu sou mensageiro de paz. Eu sou mensageiro de bênção. Enquanto estão todos apavorados, querendo espalhar boato, eu espalho, eu proclamo: o nosso Deus é uma rocha. Bendito o varão que confia no Senhor. Mesmo em terra seca, ele vai prosperar. Uma das irmãs profetizou aqui. No deserto, Deus tem o quê? Provisão. No deserto, Deus tem provisão. Para de proclamar desgraça. Quando todo mundo estiver proclamando desgraça, você coloca a tua mensagem da parte de Deus. No deserto, Deus tem provisão. O Senhor tem socorro para aquele que se refugia nele. A minha esperança é no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pode se abalar os montes, pode ir para o meio dos mares, não tem problema, eu estou firmado em Deus. Eu não me abalarei. Deus vai dar um jeito, Deus não vai me abandonar. Deus pode mandar corvo, não tem problema. Deus pode mandar o ímpio, não tem problema. Deus tem recursos inesgotáveis que a gente nem imagina. Nem imagina. Relembre as benevolências que Deus tem feito na tua vida. É o momento para você se lembrar e assim você fortalecer a sua fé. A terceira coisa que você deve fazer no meio da noite escura é considerar as obras de Deus. Ou seja, você analisar as formas, as maneiras como Deus trabalha. É você começar a meditar, tanto na palavra, em ver aquilo que Deus já fez, como também lembrar e analisar o que Deus está fazendo nas pessoas deste lugar, desta igreja. Você já ouviu tantos testemunhos, tantos relatos, você já ouviu e já viu com os teus olhos Deus trabalhar de tantas maneiras, então comece a considerar. Quando você considera, quando você analisa, quando você realmente raciocina, gente, não é pecado o crente usar o cérebro. A melhor coisa que Deus deu para nós foi o cérebro. E quando você não quer mais usar o cérebro, não quer mais usar o raciocínio que Deus te deu, você está afrontando aquele que te deu o cérebro. Quem é que pensa? Só o ser humano. E o ser humano foi feito à semelhança de Deus. Deus quer que você pense. Então, analise as coisas. Às vezes a gente quer ser extremamente espiritual e a gente pensa que é um conflito, né? Ou você é espiritual ou você usa o cérebro. E, na verdade, as duas coisas combinam perfeitamente. Se o cérebro é convertido, você pode usar, não tem problema. Você tem a mente de Cristo. Não pode usar o cérebro não convertido, que não entende as coisas de Deus, mas você entende as coisas de Deus, então analisa, pensa, como é que Deus trabalha? Comece a imaginar, comece a perceber que Deus tem uma forma de trabalhar que muitas vezes desafia a forma que nós esperamos que ele vai agir. Jonas estava fugindo de ir para Nínive, não porque ele tinha medo de pregar a palavra de Deus. Sabia disso? Ele não estava com medo de pregar a palavra de Deus. Sabe o que ele tinha medo? Ele falou: eu vou lá, prego que tu vais queimar aquela cidade, acabar com aquela cidade e tu te arrependes. Ele estava com medo que Deus se arrependesse.
e ele fosse passar por mentiroso. Pode ler lá o último capítulo dele, quando ele fala com Deus. Foi por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o povo ia se arrepender, e tu irias perdoar o povo, e que não iria acontecer nada com esse povo. Tem Jonas aqui que quer que o povo se queime mesmo? Manda fogo do céu aqui, Jesus, queima tudo! Acaba com essa gente ruim! Deus fala assim para você: olha, não é assim que eu trabalho. O que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Teve discípulos que chegou e falou para Jesus: quer que a gente ore agora que venha fogo sobre esse povo? Não sei se era sobre os samaritanos, não me lembro qual era o povo. Jesus olhou: opa, esse espírito não é meu não. Esse espírito está com vocês, não é meu não. Eu não vim para queimar todo mundo. Eu vim para salvar. Sai, espírito de Jonas. Sai, espírito de Jonas. Deixa Deus ser bom. Deixe Deus ser bom. E sabe o que mais? Deixe Deus te fazer bom. Deixe Deus te dar o coração bom. Coração misericordioso, compassivo, que ama e que socorre. Aquele coração que tem uma raiva, uma ira contra Satanás, contra os demônios. Quando ele vê uma pessoa sendo usada terrivelmente, com crueldade, você fica com ódio e com raiva dos demônios que estão usando aquela pessoa, mas você se compadece daquela pessoa. E você diz: Senhor, tem misericórdia, liberta essa vida. Liberta essa vida. E você coloca-se diante de Deus como intercessor e diz: Senhor, eu não aceito que os demônios façam isso com essa pessoa. Senhor, eu só vou sossegar quando tu libertares essa vida. Eu só vou sossegar quando eu ver arrependida aos teus pés. Aí você estará afinado, em harmonia, harmonia, harmonia com o coração de Deus. Como as notas que tem que estar de um acorde: Dó maior, Dó, Mi, Sol. Outra nota vai adicionar, mas o Dó e o Mi e o Sol vai fazer uma harmonia perfeita. Você vai estar em harmonia com o Senhor. Deus procura pessoas que estejam em harmonia com o seu coração. Aleluia. Considere as obras de Deus. Veja como Deus faz e você vai entender: não, Deus não me esqueceu, porque Ele é fiel. Ele prometeu fidelidade. Se Ele prometeu fidelidade, mesmo que eu não sinta nada agora, mas eu tenho certeza, Ele está comigo. Deus, Ele mantém a sua palavra. Tem momentos que Deus realmente me deixa o seu filho, a sua filha, sentir-se como se estivesse só. Mas mesmo nesses momentos, Deus continua com ele. É apenas um momento, é apenas uma provação, é apenas o Senhor ensinando, é apenas o Senhor trabalhando o barro, é o Senhor moldando o vaso, é o Senhor fortalecendo. Qual que é o melhor capitão, comandante de um navio? É aquele que tem 10 anos de experiência em águas calmas, ou aquele que tem 2 anos de experiência em mar tenebroso? Qual é o melhor capitão? Aquele que é formado nas ondas tenebrosas. Esse tem o respeito dos demais. Não importa que seja novo, mas ele já passou por tempestades. Ele sabe o que é tempestades. Entendeu o que Deus falou com você agora? Oh, aleluia. Quarta atitude: testemunhar o que Deus tem feito por você. Mas eu estou passando uma prova, não estou sentindo nada, as coisas estão difíceis, estou na privação, estou desempregado, estou enfermo. É nesse momento que o teu testemunho vale mais. Sabe por quê? Porque quando você fala, você está falando por pura fé daquilo que Deus tem feito na tua vida e declarando que você confia nele quando as coisas na tua vida, no teu lar, não estão de acordo com o que você gostaria. E as próprias pessoas que estão ouvindo o teu testemunho vão dizer: mas espera um pouquinho, ele está falando isso, mas ele está na prova. Ele está profetizando suprimento, mas ele está na provação. Ele está profetizando saúde, mas ele está doente. Não tem problema, o teu testemunho ganha mais força. As pessoas vão prestar mais atenção. E sabe o que mais? Deus vai se agradar mais de você.
Deus não vai suportar você testemunhar dele no meio da luta, no meio da tribulação. Como Jó, quando até a própria mulher dele falou para ele amaldiçoar Deus e morrer, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. É esse teu Deus, né? Não era mais nem Deus dela, ela já tinha renunciado. Meu Deus, pode um homem estar mais só do que abandonado pela própria esposa na prova? Não é fácil, hein? Não sei quem já passou por isso. Você está na prova e a mulher deixar você. Graças a Deus que a minha esposa, ela é uma coluna de oração na minha vida. É uma intercessora. Mas já pensou se ela me abandona e fala, olha, desiste de tudo, esquece todo esse negócio de chamado, vai arranjar emprego, vai trabalhar. Eu trabalho, tá? Mas nesse sentido, para alguém que está na obra, para alguém que está na frente da obra com um tempo integral, pessoa que se ela te abandona, não, para que esse negócio de crente, de igreja, vamos deixar disso, só deu problema para nós. Mas o que foi que Jó disse? Como uma louca, não chamou ela de louca, tá? Como uma louca, tu dizes, mas eu receberia de Deus só o bem e não também o mal? O que é isso? Jó estava disposto a receber o bem e o mal. Realmente era um homem de muita confiança, de muita entrega para Deus. Será que eu estou disposto a receber de Deus não somente a bênção, mas também a prova, a luta, a privação, a afronta, a enfermidade? Será que eu estou disposto? Ele estava. Ele aceitou de bom grado que tudo aquilo acontecesse com ele. E em tudo isso ele não blasfemou do Senhor. Mas ele deu testemunho de que Deus era justo, continuava justo sobre a vida dele. Então, testemunho, no momento de prova, continue testemunhando o que Deus tem feito por você. O que vai acontecer? Vidas serão transformadas, você mesmo será edificado, edificada. Deus se alegrará por você. Eu posso até pensar o seguinte, hein? Que vai ser a chave que vai abrir a porta do encerrar a provação, a chave que vai fazer a virada na tua vida. Você testemunhando de Deus no meio da prova. Aleluia. Pode dar um glória a Deus? Pode dizer assim, Senhor, me ajude. Que eu tenha essa fidelidade. Aleluia. Que eu seja fiel ao Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. E a quinta atitude é permanecer na casa de Deus. Está na prova, está na noite escura, não está sentindo nada, está sentindo enfraquecido. Se é obreiro, obreiro também passa por isso, pastor também passa por isso. Fica com medo que o pastor chame ele para pregar, mas se eu não tenho nada, se eu não consigo pregar, não tenho nada, que se o pastor me chamar para pregar, que eu vou falar para a tua igreja? Se hoje eu passei o dia vazio, entristecido, abatido, né? Não me deixa eu cantar hoje, que não pense em mim para dar oportunidade para cantar. E você sabe, você já cantou com o coração apertado. E Deus sabe disso. Aleluia. Aleluia. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na casa de Deus. Não saia da presença de Deus. Não entregue os teus cargos. Está trabalhando, está com responsabilidade. E tem coisa que é estranha, né? Deus faz as coisas assim que a gente até acha que Deus tem senso de humor. Eu acho que Ele tem senso de humor mesmo. Você está na maior provação, aí o pastor te chama para te dar uma responsabilidade, para te dar um cargo. Fala, Jesus, como é que pode? Eu estou pensando em entregar o que eu tenho, Ele quer me dar mais. Oh, Deus maravilhoso. É bom andar contigo. É bom ser trabalhado por ti. Permaneça na casa de Deus. Continue no teu lugar. Continue servindo ao Senhor. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue cantando, continue evangelizando, continue pregando, continue visitando, continue administrando a casa de Deus, continue limpando, continue fazendo tudo que você está fazendo ao Senhor. Permaneça na casa de Deus. E quando estiver nesse lugar, mesmo que você não sinta nada, mas abra a sua boca e adore ao Senhor. Abra a sua boca e glorifique ao Senhor.
Porque você vai dizer, mas eu vou dar glória a Deus sem vontade? Vou te dizer uma coisa, é impossível você dar glória a Deus sem vontade. O cérebro não vai obedecer. A gente só faz uma coisa se o cérebro manda. Se o cérebro está mandando, você está fazendo com vontade. Então, abra sua boca. Glorifique a Deus. Adore ao Senhor. Tá difícil para cantar, né? Porque parece que a boca trava, né? A mandíbula trava, a voz trava na garganta, assim, para cantar é difícil. Mas continue cantando. O louvor, na hora da amargura, da tristeza, ele sobe à presença do Senhor. Porque o salmista fala que o Senhor, acho que em Apocalipse também tem essa expressão, né? O salmista fala algo parecido e em Apocalipse também fala que o anjo pegou as orações dos santos e misturou com brasas do altar, fez daquela oração com brasa do altar, fez um incenso que subiu até a presença de Deus. E o Senhor aspirou lágrimas, aspirou clamor, mas aquilo para ele foi um cheiro, um perfume delicioso. Quando você adora a Deus na aflição, quando você não nega a Deus no aperto, na tristeza, quando você permanece fiel ao Senhor, amando ao Senhor, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando você está sofrendo, pode ter certeza, a tua oração, o teu louvor, a tua voz chega diante do Senhor, misturada realmente com brasas do altar, e ela vai chegar como um perfume suave e agradável. O Senhor olhou para Satanás e falou assim, viu o meu servo Jó? Você me lançou contra ele, mas ele não me negou. Deus se agradou daquilo que Jó fez, de adorá-lo no meio da aflição. E o que acontece, você sabe que no final o Senhor dobrou tudo o que Jó tinha. O Senhor deu uma bênção dobrada. Se ele já era o homem mais rico da terra, ele ficou 2 vezes o homem mais rico da terra. O Senhor vai retribuir com bênção sobre a tua vida. Essa noite escura tem um propósito de Deus. Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Então, se está passando por esse momento, tenha certeza, Deus está contigo. Há um propósito de Deus, e o propósito de Deus é o melhor para você. Você pode não entender agora, mas é o melhor para você. Relembrando então as 5 atitudes. A primeira, reconheça que os sentimentos que você tem, que Deus está com você, que as promessas de Deus já não existem mais, são apenas frutos da tua fraqueza. Segunda atitude, relembre as benevolências, a bondade, passe o filme na tua memória daquilo que Deus tem feito com você. Se relembre do que Deus já tem feito na tua vida. Terceiro, considere, analise, estude a forma como Deus age. Você tem a palavra, você tem a vida daqueles que têm vida com Deus. Veja como é que Deus age na vida deles. Ouça os testemunhos daqueles que passaram por provações e veja como é que Deus trabalha. Muito do que eu tenho suportado na minha vida é lembrando aquilo que eu já ouvi de homens de Deus, de mulheres de Deus. As escolas bíblicas, as convenções, quando temos a oportunidade de ouvir relatos de homens de Deus, aquilo vai edificando a nossa vida. E a gente sabe, Deus, a gente aprende, né, que Deus tem uma forma estranha de trabalhar. Só que ele faz de uma forma estranha e quando sai do outro lado, sai uma obra perfeita. A gente não entende nada, mas quando sai do outro lado, sai do lado do torno, sai uma obra perfeita, linda. Então isso edifica. Considere as obras de Deus. Também, testemunhe o que Deus tem feito por você. Mesmo no momento da aprovação, testemunhe. Escreva um bilhetinho, pastor, eu quero dar um testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Faça isso. Olha, isso vai ser algo tremendo na tua vida. E permaneça na casa do Senhor. Não saia, porque aqui é o lugar da bênção. Então, relembre-se do que Deus tem feito na tua vida. Deus faz, o que Deus faz, o que Deus vai fazer, vai te surpreender. Pode ter certeza. Deus vai te surpreender com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Tenha certeza, Deus vai se revelar poderoso na sua vida. As pessoas vão testemunhar, e mesmo o descrente vai dizer, meu Deus, como Deus operou na tua vida. Que coisa linda, coisa tremenda.
até mesmo os descrentes vão reconhecer a forma como Deus trabalhou na sua vida. E tenha certeza de uma coisa, o Senhor remiu você. Você é remido, comprado e lavado no sangue de Jesus. Então, você pertence a Deus e jamais Ele vai abrir mão de você. Tenha certeza de uma coisa, Deus interfere nas circunstâncias a teu favor. Deus move o que tiver que mover para abençoar você, mas Ele faz isso na hora certa. E tenha certeza, a hora de Deus está chegando na tua vida. A hora de Deus está chegando na tua vida. E Ele vai mexer o que for preciso mexer. Ele vai incomodar quem Ele precisar incomodar. Ele vai abater quem precisa ser abatido. E Ele vai exaltar quem precisa ser exaltado. Deus vai interferir para a teu favor. Deus cria passagens. É isso que Asaf começa a relatar os milagres que Deus tinha feito na natureza para o povo dele. Estava relembrando o que Deus tinha feito. Então tenha certeza, Deus vai preparar uma saída para você. Ele não precisa de saídas. Coloca isso no WhatsApp, coloca isso no Facebook hoje. Deus não precisa de saídas. Sabe por quê? Porque Ele cria saídas. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele cria saídas. Glória a Deus. E Ele é aquele que guia você através das situações. Mesmo no momento da provação, da luta, da noite tenebrosa, tenha certeza de uma coisa. Deus vai dirigir você. Deus cuida de você no meio das situações. E você não vai se perder. Deus não vai permitir que você se perca. Ainda bem que o nosso Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, e Ele reconhece os nossos limites. E então, se nós fraquejarmos no meio da noite escura, se estivermos passando pelo vale tenebroso, pelo vale escuro, pelo vale da sombra da morte, nós temos certeza de uma coisa, Ele não vai nos deixar para trás, Ele não vai nos deixar tropeçar, porque Ele conhece a nossa estrutura. Por isso que Davi dizia, né? Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo de... não temerei mal algum. O que ele queria dizer é que o pastor, em determinado momento do ano, no verão, eles estavam na parte de baixo, onde tinha pastagem. Só que com as ovelhas comendo as pastagens, vai chegar um momento que ela vai acabar. E outra coisa, vindo frio. E o que acontece? Ou melhor, quando está no inverno, eles estão embaixo. Quando começa a aquecer, eles começam a subir para pegar pastagens mais frescas. Quanto mais alto, mais fresco. E muitas vezes, para conduzir o rebanho de uma pastagem que já estava seca para uma pastagem que estava verdejante, tinha que passar por vales. Ou seja, por espaços em que tinha que passar praticamente uma ovelha de cada vez. Ou então, passar à beira de penhascos. Se estava passando num vale apertado, o que poderia acontecer? Poderia ser atacado por animais selvagens que ficariam de espreita. Se estava passando à beira de um precipício, alguém poderia rolar, alguma ovelha poderia rolar. E se você não sabe, se uma ovelha rolar, as outras não sabem, vão pular atrás. Pode perder o rebanho inteiro. Mas o que ele dizia? Mesmo que eu esteja passando por passagens difíceis, estreitas e perigosas, mas eu não tenho medo, porque tu estás comigo. O pastor cuidava para que as feras não atacassem as ovelhas. E o pastor cuidava para que nenhuma rolasse pelo abismo. Então ele cuidava. E a certeza que estava sendo cuidado lhe dava descanso para ele não ter medo, mesmo nos momentos difíceis que ele passou. E você sabe que Davi passou por muitos momentos difíceis. Momentos que ele poderia ter sido morto. Momentos em que ele sentiu abandonado. Momentos que ele sentiu injustiçado. Imagine, Davi tendo que fugir de Saul, sendo que ele tinha o maior respeito para com Saul. Saul era o genro dele, e ele jamais quis usurpar o lugar de Saul. Ele defendia, quando ele lutava no exército, ele defendia quem? Defendia o seu rei. E quando ele estava na casa de Saul, ele tinha o maior respeito por Saul. E agora ele tinha que fugir, porque Saul queria matá-lo, porque Saul tinha como um traidor. Você já passou por isso? As pessoas pensarem que você é um mau elemento, que você é uma má pessoa, que você é um traidor, uma traidora, e você não é. E você ter que se esconder, ter que fugir por causa de uma situação dessa. E você não tem como se defender. Imagine, teve noites que Davi estava chateado, triste. E olha o perigo.
Se você está magoado, toma cuidado para essa mágoa não virar um ódio e um desejo de vingança. Porque se entrar o ódio, o desejo de vingança, sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai sair. Aí sim, você vai ficar sozinho. Então, nesse momento difícil, permaneça na presença de Deus. Davi venceu. E olha só como Deus faz. Nesses momentos, quem sabe naquele dia que Davi estava mais chateado por estar fugindo sem ser digno de ser perseguido, de ser um amigo do rei e estar sendo tratado como inimigo. Aí quando ele está refugiado numa caverna, quem vai fazer necessidades na caverna sozinho? Saul. Gente, tem momento que você está mais desprotegido do que esse? Estava lá Saul, toda à vontade, todo desprotegido. Cutucaram Davi, diz, é isso, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. É agora. Ele falou o quê? O meu tempo acabou. Ele disse, jamais lançarei mão no ungido do Senhor. Pode ter certeza, o dia que estiver mais amargurado, vão aparecer oportunidades para você falar mal de quem está te atacando, para você renunciar à tua fé, para você falar bobagem e perder a bênção. E alguém ainda vai dizer que é Deus que preparou. Olha, é Deus que está colocando a bênção na tua mão. Mas você vai ter que ter entendimento e dizer, não, Deus não vai contra a sua própria palavra. Jamais posso fazer uma coisa que Deus não quer que eu faça, que Ele proibiu na Bíblia. Então isso não é de Deus, não. Isso não é escape de Deus. E tem muito crente achando que algumas alternativas que não são honestas, que são quebra-galhos, né, que a gente diz lá em São Paulo, né, que são alternativas desonestas, se a gente for analisar claramente, né, está achando que é a bênção de Deus. E na verdade está cada dia mais se amarrando, tendo na sua vida pedras de tropeço, pontos de apoio para que o inimigo venha a minar, e depois fica reclamando que a vida não vai para frente, né? Está cheio de altar a Baal na casa dele, né? Todo ato de desonestidade é um sacrifício oferecido às trevas. Toda mentira, toda fofoca, todo engano, tudo aquilo que não é de Deus, são sacrifícios colocados na nossa vida. Na nossa vida não está amarrado e repreendido em nome de Jesus, lançado fora. Na vida de quem faz isso. Então que Deus nos guarde e que nós não façamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Pode ter sido uma noite escura que você já passou. Pode estar sendo uma noite tenebrosa que você está passando. Pode ser que amanhã você vai começar uma noite tenebrosa. Mas tenha certeza de uma coisa, lembre-se dessa palavra. Essa palavra será o teu escape. Essa palavra será a ferramenta, o instrumento que Deus vai usar para que você não saia do lugar da bênção. Para que você não desista, mas para que você possa passar pela noite escura. Sabe por quê? Porque Deus está na tua vida. Enquanto você estiver permanecendo fiel a Ele, Ele estará na sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Sobre todo o Teu filho, sobre toda a Tua filha, sobre cada um de nós. Nos guarda para que essa palavra, Senhor, permaneça em nossos corações. Pai, se há alguém que está passando por essa noite tenebrosa, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra realmente seja vida, seja, Senhor, ressurreição da fé, da esperança do Teu filho e da Tua filha. Que ele sinta já, Senhor, e eu tenho certeza que já sentiu o ânimo, o fortalecimento da tua parte, porque essa palavra, Senhor, também é uma palavra que tem quebrado correntes, correntes de medo, correntes de desânimo, prisões que queriam ser, Senhor, formadas para amarrar a vida do teu filho e da tua filha, mas essa palavra já quebrou correntes, porque a tua palavra, Senhor, é como um martelo, ela esmiuça, Senhor, esmiuça a pedra, quebra correntes, liberta filhos teus, assim fortaleça o teu filho e a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. E que em qualquer noite escura que possamos passar, a nossa fé continue firme em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por todos os Teus benefícios. Obrigado pela Tua palavra. No nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.